você que é do time da U Treino, bem-vinda, bem-vindo a mais um Talks. Nosso tema de hoje vai ser saúde intestinal. E para isso tem aqui ao meu lado o nosso personal Rafa Lund. Fala galera, tudo bem? Sempre um prazer. E a nossa queridíssima, que é uma honra ter aqui, doutora Heloísa Rocha. Heloísa é cardiologista, ela formou-se em medicina em 1987 na Faculdade de Medicina de Valença e se especializou em cardiologia em 1990. Com o tempo, ela percebeu que apenas a prática clínica não trazia os resultados que esperava para os seus pacientes e notou os mesmos problemas: hipertensão, diabetes, com efeitos colaterais das medicações e, o que é pior, cada vez mais tensos e estressados com as situações cotidianas. Em 94, ela começou um curso de terapia ortomolecular, a fim de conseguir equilibrar o organismo dos pacientes e ajudá-los a conquistar saúde e qualidade de vida. É uma honra ter você aqui, doutora Heloísa. Bem-vinda! Eu é que agradeço a oportunidade, obrigado por terem me convidado e falar do assunto que eu amo falar, que é o intestino. Pois é, eu já assisti algumas coisas suas falando e é muito curioso, né, doutora? Porque quando a gente fala, quem tá aí do outro lado, em casinha, no trabalho, ouvindo, a gente deve estar se perguntando, saúde intestinal, é isso mesmo que vocês vão falar? E olha, posso dizer que saúde intestinal é, como diz a doutora, o cérebro do nosso organismo, né? Eu sempre pergunto para meus pacientes, quando começa a consulta, qual é o órgão mais importante que eles acham que é para a vida deles, né? E metade diz cérebro e outra metade diz coração. E eu falo assim, olha, você não pensa em considerar o intestino, porque se você for ver, é pelo intestino que tudo começa. Quando você come, você traz para si dos alimentos, todos os nutrientes, vitaminas, para que o teu corpo se estabeleça, para que ele dê saúde, dê energia para o cérebro, para o coração, para o fígado. Então, se você não tem a intenção de tratar bem seu intestino, você traz inúmeras em saúde, doenças, e você traz várias coisas no teu corpo que você nem imagina que possa vir de uma não saúde intestinal. Ou seja, como a saúde intestinal é fundamental. E vamos, então, começar aí pelo começo. O que seria ter uma saúde intestinal, digamos, plena, perfeita, de acordo com o que seria, doutora? Bom, o que acontece é que quando você não trata o teu intestino com a felicidade que ele merece, quando você come errado, quando você come com excesso de muito açúcar, comidas refinadas, carboidratos, excesso de bebida alcoólica, uma falta de hidratação, quando você consome muitos medicamentos que podem trazer uma não saúde, você gera uma disbiose. E o que é disbiose intestinal? Ela tem duas características. A primeira, todo o intestino, toda pessoa tem uma flora microbiota produzida dentro do seu intestino. E o verdadeiro equilíbrio é a flora ruim ser sempre menor que a flora boa. Quando você agride com essas alimentações errôneas, com as suas intolerâncias alimentares, ou quando você usa muito medicação errôneas, o que acontece? A flora ruim reina e a flora boa diminuiu. Quando você bota a flora ruim reinante, você traz para você todos os sintomas que é característico. Uma prisão de ventre, que é uma constipação, uma diarreia, uma plenitude digestiva, você acorda de manhã com a barriga desinchadinha, no final do dia ela está mais inchada. Às vezes você tem até uma peristalse boa, mas você tem muita plenitude digestiva. Quando você diz uma peristalse, vou até voltar um pouquinho. Então, disbiose é quando, na verdade, a gente tem um desequilíbrio nas nossas floras e se passa no nosso intestino. Essa é a primeira cara de disbiose. A primeira característica é uma inversão da flora. Exatamente, é um desequilíbrio, onde a flora ruim reina sobre a flora boa. Tá. Aí qual foi a segunda palavra difícil que eu interrompi agora mesmo? Peristalse. Então, a peristalse. Que a Tecla sabe. Ela até sabe, né, qual era a palavra, ó. Peristalse é um movimento peristáltico, eu lembro que a gente movimento do estudava. intestino para que as fezes, sob a forma discretas, vão para fora do nosso corpo. Então, muitas vezes a pessoa acha que o intestino preso
ele é só ruim quando ele é preso. Muitas vezes ele é solto demais. Eu pergunto aos meus pacientes, tem o intestino é bom? Ah, ele é ótimo. Eu como, vou ao banheiro, eu como, vou ao banheiro. Isso é uma forma dele dizer que ele é tão ruim, que ele não quer aquela alimentação dentro dele, quanto preso. Gente, eu tinha uma amiga que era assim. E aí não absorve, né? A gente tem sempre uma amiga, né? Não sou eu. As síndromes desabsortivas. E muitas vezes, quando a flora boa reina, ela traz para morar com ela muitos patógenos amigos. Isso é muito comum nas mulheres. Os homens patógenos são bichinhos que trazem patologia. Muitas vezes, as mulheres são mais sintomáticas do que os homens. Quais são eles? A Escherichia coli é uma mulher que tem infecção urinária toda hora. Ela vai para o ginecologista, tenta debelar aquilo. Aí o que o médico faz? Antibiótico. Antibiótico é um medicamento que piora ainda mais a flora. Então, ela corre atrás do próprio rabo. Ou a candidíase. Mulheres com candidíase de repetição, ou mesmo herpes. O homem tem tudo isso? Tem, mas é assintomático. Gente, então olha só. Então a pessoa ir muito ao banheiro não é algo positivo também. Então se você vai muito ao banheiro e acha que está abafando, o que é muito ao banheiro, doutor? O que seria uma normalidade? Então, não existe muito isso. O que é um intestino normal? É aquele que você vai pelo menos uma vez, quando você sente a plena sensação de esvaziamento. É uma pergunta que eu sempre faço. Você vai ao banheiro? Vai. Mas você sente a sensação que saiu tudo? A pessoa não. A pessoa pensa e vê. Ela percebe que não saiu tudo. E quando você não tem nenhuma produção de gases, ou seja, gases não é só quando você expele, é quando você sente a barriga estufada. Às vezes você come um pouquinho e parece que comeu um boi. Às vezes você nem tem a vontade de soltar aqueles gases. É muito bom porque a gente está trazendo tantos assuntos que são tidos como tabus ou que não se fala, né, doutora? Gente, saúde intestinal, fazer cocô, soltar pum, pelo amor de Deus, todo mundo. É saúde, é básico. E quando a gente faz essas perguntas no consultório, as pessoas não respondem na primeira consulta. Respondem errado na segunda consulta. E, doutora, eu pensei naquilo. Realmente. Eu falei assim, porque faz a pessoa pensar. É, lógico. Pra você ver como o intestino tem zero importância. Às vezes ela nem se tocou, né? Não é nem que ela não ficou com vergonha, sei lá, não se sentiu confortável. Às vezes é só porque ela nunca prestou atenção, né? Ela ficou abismada com a pergunta e resolveu pensar melhor em casa. Agora, então, acontece mais em mulher do que em homem? É a sintomatologia. Porque os homens também têm esses patógenos, mas muitas vezes não dão a sintomatologia. Porque a mulherada tem muito esses, por exemplo, que a senhora falou, candidíase. Então, a gente que mora no Rio, que vira sempre a desculpa, ficou muito com biquíni, com maiô ou com a roupa de ginástica, não respira. Trata a desbiose, inverte a flora que aquela candidíase vai embora. Agora, a segunda característica da desbiose também é bastante inteligente. Então, olha, uma alimentação errada, uma escolha errada, você usar muito medicação por medicação, mudando a flora. Além disso, o nosso intestino, ele é um epitélio. E naturalmente o epitélio que ele tem que ser impermeável. Ele é um filtro impermeável. Ele é um filtro. Quando você come, ele tem que absorver para dentro o que nos traz saúde, o que nos faz fazer bem, vitaminas, minerais, etc. E jogar para fora, sob a forma de fezes, o que não nos traz saúde. Quando você tem uma desbiose, quando você tem uma destruição da flora, você também gera uma destruição desse epitélio. Ele fica um epitélio permeável, ele fica o intestino que vaza. Então, você come bem, mas você tem um cabelo que não cresce, você tem uma fadiga crônica, você tem uma queda de imunidade, porque 80% do nosso tecido linfóide é produzido no intestino. Então, se você tem uma dificuldade de flora boa e um epitélio destruído, a tua imunidade vai lá para baixo. E muitas vezes, quando você não absorve as coisas que você deveriam para trazer saúde, você inverte. Você absorve muitas coisas que não deveriam ser absorvidas. E se você não está absorvendo esses nutrientes que seriam importantes para o seu organismo, é porque você está com a constipação com ele preso ou porque você está com uma diarreia e fazendo... Não, a constipação dele preso é uma sintomatologia. Quando você destrói teu intestino, você destrói esse filtro. Então, você não absorve o que deveria e absorve as coisas que não deveriam. Quando você absorve essas coisas que não deveriam, você deflagra as reações alérgicas, as rinites, as sinusites, as asmas de pele. E você vai ao banheiro como? De forma normal, mas o seu filtro é que deixou de filtrar o que realmente... O filtro é que deixou de ser um filtro
saudável. Então, esse filtro insaudável traz a absorção de patógenos, de excretas, de coisas que não deveriam estar dentro do teu corpo. O teu corpo entende aquilo como insaudável. Ele gera reações alérgicas. Essas reações alérgicas contínuas, elas podem ser deflagradas, gerar um certo código genético hereditário e gerar as doenças autoimunes. Por isso que as pessoas disbióticas, elas têm muito vitiligo, psoríase. Então, vamos lá. Vou voltar aqui pro zero lá, nossa saúde intestinal. Então, o plano perfeito seria você estar se alimentando bem, você estar fazendo a atividade física porque faz parte da vida, tá ali, e você tem que estar indo ao banheiro de 1 a 2 vezes, tendo a sensação de esvaziamento. Sim. Muitas vezes você tem essa sensação de esvaziamento, mas você é disbiótico. A disbiose, ela é linkada com vários sinais e sintomas diferentes do que você não imagina que ela tenha link. Por exemplo, um disbiótico, ele pode ter essas infecções urinárias de repetição, ele pode, uma rinite, uma simples sinusite pode ser de uma disbiose. Uma Hashimoto, uma doença autoimune, pode ter link numa disbiose. Então, não adianta você tratar o problema porque você está enxugando o gelo. Você está estancando o sangramento, mas você não está curando a ferida. Ou seja, tem vários sintomas que a pessoa pode estar sentindo. Que pode ter a ver com a disbiose. Que pode ter a ver com a disbiose, e que a disbiose é esse desequilíbrio na nossa saúde intestinal. Então, da rinite, a queda de cabelo, a queda de imunidade. Candidíase repetitiva. A oscilação de humor, porque quando você cresce a flora boa, você diminui a flora ruim. 80% das nossas endorfinas, cuja rainha-mãe é a serotonina, é produzida pela flora boa. Então, ela é a famosa enfesada. 80%. É muita coisa. É muita coisa. Então, é a famosa enfesada. É aquela pessoa que tem crise de ansiedade, oscilação de humor. O exercício, eu sempre falo para meus pacientes, exercício produz serotonina. O exercício é melhor que um estabilizador de humor. Um estabilizador de humor, ele impede a recaptação, mas ele não produz serotonina. Então, eu não falei no início, o erro meu, e mais uma vez nós estamos aqui falando de um tema que parece não estar correlacionado, mas que mais uma vez está. A necessidade da atividade física. E olha só, 80% da serotonina, gente, do tal hormônio que é o que traz aquela sensação de felicidade, da satisfação. Produz-se através... E ainda tem mais, quando a serotonina cai, ela induz a falta da produção da melatonina, que é o mediador químico do sono. Então peraí, quando a serotonina cai, a pessoa é uma máquina de informação no 220. Quando a serotonina cai, eu deixo de produzir... Você diminui a produção do teu mediador químico do sono, que é a melatonina. O nosso sono, ele tem várias fases. Meu Deus. A fase mais importante é a fase REM, que é a fase que repara a gente. Um bom cumprimento da fase REM, ele promove o não envelhecimento, porque o teu marcador de GF1 sobe, o teu GH, e o teu cortisol, o teu ácido lático diminui. Então, dorme bem, anti-envelhece e emagrece. É um ditado popular verdadeiro. Então, quando você não tem a produção de melatonina, você não tem a produção de fase REM. Às vezes, você empurra a tua fase REM para de manhã. É aquela pessoa que fala assim, eu durmo bem. Se tu dorme bem, mas acorda bem, não. Eu acordo com a cama nas costas. A fase REM está naquele momento. Então, ela sai, liga e vai, e ela fica distraída, dispersa, desorganizada. Eu pergunto aos meus pacientes, você tem déficit de memória? Tem. Eu falo assim, peraí, é déficit de memória ou é dispersão que você tem? Porque eu deixo você esperando lá na minha antessala, você vai dormir? Vou. É porque ele não cumpriu a fase REM. Então, ele fica disperso, distraído, desatento. Gente, como tá tudo interligado. Como o intestino é importante, né? Física, com o intestino, com a serotonina, com a melatonina, com o sono,
Impressionante. A gente teve aqui também o Talks, a gente falando sobre o sono, que foi maravilhoso também, super enriquecedor, da importância do sono, dessa zerada que o sono proporciona pra gente. As pessoas não se incomodam, né? E que não existe o tirar o sono atrasado, que a gente descobriu nesse Talks, que eu fiquei arrasada. Não existe aquele, vou aproveitar o fim de semana para tirar o sono atrasado, não porque tem como fazer. Perdeu, já se perdeu. Então, olha como é tudo interligado e importante. Agora, doutora, como que uma pessoa pode descobrir se tem, de fato, alguma disbiose? Então, a primeira de tudo, ela tem que procurar um médico, né? O médico fazer essa anamnese e ele direcionar todos os sinais e sintomas que ela tem para o intestino. Eu sempre gosto de... existe um exame que não é tão acessível, que é o exame da intolerância alimentar, porque um alimento que pode ser alimento para um pode ser veneno para o outro. Então, mas nem toda a população tem acesso a esse exame. Então, muitas vezes a gente faz o tratamento num achismo que dá certo, porque a mídia gosta muito de culpar até os próprios coitados, a lactose, o glúten e a carne vermelha. E a carne vermelha, que pode ser, mas pode não ser. Tirar esses alimentos dá uma certa melhorada, porque são alimentos de difícil digestão ao intestino doente. Mas eles podem não ser os responsáveis por aquela disbiose. Então, eu sempre dou conselhos de prática de atividade física, porque o exercício, ele melhora o peristatismo. Por quê? Porque ele melhora a irrigação local, então ele faz com que a peristalse, que é o movimento intestinal, seja mais rápido, as fezes ficam menos ressecadas, mais moldadas e menos tempo para que as toxinas sejam absorvidas. O exercício também melhora o tônus, da parte abdominal e pélvica. Melhorando o tônus, ele também melhora a peristalse. O exercício também secreta várias substâncias gástricas que melhoram a absorção e a absorção mesmo da alimentação, que é a secretina, a motilina e a gastrina. Então, o exercício é um tratamento para a disbiose, tanto para a constipação quanto para a disbiose em si, porque o exercício produz serotonina. Para mim, exercício, quando eu encontro um disbiótico, eu falo assim, primeira, 2 frases que você tem que entender. Você é o que você come. Exercício para você é que nem escovar dente. Não tem negociação. Você tem que exercitar. Falamos isso com a doutora Carol, que o exercício tem que ser como o escovar dente, e é isso, você é o que você come. Se você tiver a consciência de que você está colocando coisa saudável para dentro, que é o que a gente fala muito, comida de verdade e coisa saudável para dentro, com certeza o seu organismo vai reagir melhor, né? Ou seja, doutora, de tudo que você falou até agora, uma pessoa que tem o seu intestino regular, pode ser que ela até possa ter alguma disbiose, a gente não sabe, mas a pessoa que certamente tem ou a constipação, que é ou a prisão de ventre, ou aquela pessoa que vai muito ao banheiro, essas duas, de fato... Disbiótica. Se ela tem o intestino muito solto, muito preso, muita plenitude digestiva, enxaqueca. É muita plenitude digestiva. Você come um pouquinho, parece que comeu um boi. A barriga incha. E eu sempre pergunto, acorda de manhã com a calça frouxinha, acorda no final do dia, tá mais estufadinha. Sou eu. As pessoas acham que engordaram. Isso não é o normal, não? Mas até meus dedos engordam no fim do dia. Isso não é normal, não? E as pessoas se acostumaram com o anormal. O anormal é o normal. Todo mundo é um pouquinho disbiótico, uns de mais grau e de menos grau. Quando eu chego no restaurante, eu fico apavorada. Eu tenho vontade de entrar na mesa e falar assim, para de comer isso, para de comer isso, para de comer isso. E pegar um microfone e falar sobre disbiose. Mas a gente não pode salvar o mundo, né? A gente está tentando fazer aqui com a nossa parte. Mas enxaquecas, as ites, as rinites, as quedas de imunidade, tudo isso, gente, infecções urinárias de repetição, tudo que a gente falou aqui. A pessoa que tem um dado desse procura salvar o teu intestino. Não consegue descobrir o que inflama. É como eu te falei no início, evita muito açúcar, evita condimentos processados, industrializados, tenta comer comidas de verdade, mais naturais, tenta entender o que inflama,
Tem gente que percebe, toda vez que eu como isso, eu não fico bem. Tira, faz um tratamento de exclusão. Bastante hidratação, usar medicamentos só quando são necessários, né? Porque, por exemplo, quando eu trato uma disbiose, o paciente tem um antibiótico, tem que usar um antibiótico, eu melhoro a condição de usar probiótico. Probiótico é uma prática. Usar probiótico é uma prática boa para todo mundo. Para todo mundo. Probiótico, hipertenso pode usar, diabético. Pode ser probiótico que a gente compra pronto na farmácia? Pode. Os probióticos, eles têm comprimidos, eles têm em pó, eles têm líquidos, o kombucha, tem o kefir, se a pessoa não tiver intolerância a leite. Eles podem ser manipulados. Tanto o kombucha quanto o kefir são as bebidas que a gente compra pronta em lojas, na maioria em lojas naturais, que é onde a gente compra, né? Eu, particularmente, eu não consegui encontrar um com gosto saboroso. Gostoso, né? Kombucha? Eu também não sou muito fã, não. Mas tem uma galera que adora, assim, não tô falando mal, não. Uma coisa pra você, a beleza e a saúde desconhece a dor e o sabor. Não, também. Acabou. Leva essa frase pra vida e toma o kombucha. Bota assim, exercício que nem escovar dente, essa frase, e nós somos o que nós comemos, acabou, tu vai ver feliz. Mas aí o comprimidinho não é igual, não? Sim, existe probióticos industrializados maravilhosos, e os manipulados, eles têm uma vantagem a mais, porque aí tem cepas que você pode usar mais para tratar saúde urinária, cepas que tratam mais rinites, então você pode fazer uma coisa individualizada, mas o custo é muito superior. Então, para mim, eu sempre falo para meus pacientes, toma um probiótico. Você pode tomar probiótico. E aí a gente toma um de manhã e um de noite, comprando o probiótico da farmácia normal? Eu normalmente peço para usar... O probiótico você pode usar a qualquer hora do dia, tá? Qualquer hora do dia. Eu, particularmente, prescrevo à noite, porque é como se eu estivesse dando um contingente maior de defesa quando você fecha a tua fábrica. É como se você estivesse faxinando um apartamento que não tem ninguém dentro. Então, eu uso à noite. Mas se a disbiose é muito grande, eu faço 2 vezes ao dia. E, mais uma vez, probiótico qualquer pessoa pode usar. É hipertenso, pode usar. É coronariopata, pode usar. Isso é a primeira. Quais os benefícios que o probiótico traz para a gente? Então, o probiótico são as bactérias do bem. Você está dando mais contingente do bem à tua flora. A tal flora boa, para ela ser maior do que a flora Exatamente. Os prebióticos, que são os alimentos não digeríveis, que são as comidinhas do bem dos probióticos. Existem prebióticos prontos e existem os simbióticos, que é o pré e o probiótico juntos. Mas alimentos ricos em prebióticos, o alho, a cebola, a chicória, a batata doce, a maçã, a banana. Então, olha só, come isso durante o dia e usa o probiótico à noite. Que riqueza. Então, vamos lá. O alho, a cebola, a batata doce, a chicória, a maçã, a banana. A aveia, a cevada. Cevada vale cerveja, não? Sabe, eu já tava pegando o microfone que eu ia falar. Flávia agora adorou. Cevada, ela adorou. Cevada não deve valer da cerveja, porque a cerveja tem outros ingredientes, além da cevada, que podem fazer um estufamento digestivo. Pois é, porque eu, infelizmente, dependendo do meu dia, eu sinto muito, não sentia. Mas hoje eu já sinto muito estufamento com a cerveja, dependendo do dia. Talvez, não sei se vale a propaganda, mas a Puro Malte pode ser que não te dê isso. Vou tentar. Entendeu? Mas... Vale a propaganda e a dica. Vale a tentativa também, né? Lógico. Mas o ideal é tirar o álcool, porque a cerveja é o álcool, e o álcool em excesso também pode inverter a flora e abrir esse filtro. Além dos probióticos e tal, o que mais que a gente... E da alimentação, obviamente, né? Você falou alguma coisa sobre exercício, melhora sono. Tem alguma característica específica assim, do exercício que possa ser indicada para alguém que você encontrou lá no seu consultório? Então, diagnosticado, sei lá, nem sei se é essa na realidade, qualquer atividade física gera a produção de endorfina. E como o paciente disbiótico, ele já é um paciente assim, que já tem uma certa crise de ansiedade e muitas vezes aumento de peso, porque a queda da serotonina, ela dá muito a gula e a compulsão no final do dia por alimentos ricos em serotonina.
serotonina, como Meu Deus, chocolate. gente. Eu vou responder a tua pegar pergunta. todos os Talks e interligar aqui. Eu vou responder a tua pergunta. Como a pessoa que tem queda de serotonina, ela vai bem, porque normalmente ela é workaholic, perfeccionista, então ela se alimenta, ela produz endorfina no que ela faz. Ela tem prazer no que ela faz, mesmo que seja um trabalho exaustivo. Então ela vai. Fechou a tampa do dia, ela cai. Aí onde ela vai comer mais alimentos tinha que serotonina. A bananada, o amendoim, a bananada com amendoim, o amendoim com a banana. É sempre esses doicinhos assim esquisitinhos. Ou então o carboidrato, ou então o vinho, ou a bebida doce. Aí ela aumenta de peso. Então, quando a pessoa tem que a serotonina está... Aí entra o chocolate, o famoso chocolate Aí também. O chocolate é o alimento mais rico em serotonina. A pessoa não come por ser vergonhice. Aqui eu estou defendendo o desbiótico. Ela come por necessidade e é compulsiva. Ela está com uma casa de bis, ela come. Então, se o dia dela foi exaustivo, ela matou 500 leões, ela consumiu toda a serotonina dela, ela vai comer mais. Come à noite, o que acontece? Dorme, ganha peso. Então, o paciente desbiótico, a gente tem que deixar ele fazer o exercício que ele ama. Eu pergunto, o que você gosta de fazer? Eu gosto de dançar, então vai dançar. Solta a Beyoncé que tem dentro de você. Porque aí o que acontece? A pessoa perde peso, porque ela está se exercitando, e ela fica feliz. Porque além da atividade física, e normalmente o desbiótico, ele não gosta de ficar entre quatro paredes. Ele gosta de exercício ao ar livre. Ele gosta de correr, ele gosta de ver a natureza, ele gosta de interagir com ele mesmo. E isso traz felicidade. Fazer a pessoa ter felicidade é fazer a pessoa aumentar a serotonina. Eu sempre estimulo, além do exercício, a pessoa a fazer um hobby. O que você gosta? Eu adoro tocar violão. Entra numa aula de violão. Mas 2 vezes na semana, vai lá tocar violão. Porque a pessoa ali, ela sai feliz. Ela pega os problemas dela, joga do lado assim, e isso produz serotonina. Com certeza, a gente praticar coisas que tragam felicidade pra gente, é o hobby. Mas nada disso adianta se você não trata a tua desbiose, né? Então não é a serotonina que vai ajudar na desbiose. Como é que é essa relação aí que a gente tá falando? A desbiose faz a diminuição da produção de serotonina. Então você tratar a desbiose... Você e aí você jogando momentos felizes e atividade física, você joga para cima. Muitas vezes a gente tira as pessoas de remédios para o humor fazendo o quê? Exercitando. Você vê, a gente fala, né, tanto dos nossos pilares aqui na UTalk, na UTreino e tal. A gente sempre fala, não tem como fugir muito disso, né? Nossos 4 principais pilares são, obviamente, exercício, o treino tá aí para mostrar. Mas a gente também acha extremamente importante que a pessoa se alimente bem. Eu costumo dizer... Eu ouvi essa frase de alguém, nem sei de quem é, mas eu achei incrível. Que é, o nosso corpo ele é um reflexo das coisas boas que a gente faz pra ele. Então, se você só come besteira... se você não se movimenta, não coloca ele em movimento... Enfim, se você só se alimenta, seja não só em relação ao alimento, mas em relação a emoções, né? Tá com os outros e tal de forma negativa, é óbvio que isso vai refletir no seu corpo. Então, exercício, alimento, dormir... minimamente bem, né? E aí a qualidade e quantidade, a gente debate muito isso. E, de alguma maneira, conseguir gerenciar o estresse da vida de hoje, que é extremamente grande. É o que a gente falou aqui. Mas a gente passou a acrescentar uma coisa a mais nessa brincadeira, né, Flávia? Eu tenho falado sempre isso, que é, tá, beleza, esses 4 pilares, mas dentro de boas relações humanas, né? Dentro de boas trocas. Você vê que, no final das contas, quase todos... Quando a gente fala de U-Talks com doenças, com desbiose, com saúde mental, todos eles refletem, de alguma maneira, ou trazem esses pilares. Sempre estão conectados com esses pilares. Então você vê como isso é importante. No caso do exercício, né, a gente tem a liberação muito grande de miocinas, né, que são substâncias que são liberadas pelo músculo e que vão afetar todos os órgãos, inclusive o intestino, cérebro, etc. Então a gente tem as substâncias que são liberadas que vão afetar todos esses órgãos por manter o corpo em movimento. E aí todo o resto acontece também. E o social que a gente tem trazido, como você falou, que faz parte da essência humana. Alimentação, né? é tudo. A gente está na relação, a gente se relacionar, o espírito de comunidade, de olhar, de cuidar. O ser humano foi feito para isso, não foi feito para estar isolado. Hoje tem uma ciência que você já deve ter ouvido falar da epigenética. A epigenética é uma capacidade não de você mudar o teu código genético, ele é imutável. O teu código genético é imutável. Você recebe código genético de mãe e pai. Então, vamos supor que o teu pai seja hipertenso, você tem lá um código de hipertensão. Você não muda isso, mas a epigenética é a ciência que você pode bloquear aquele gene de se desenvolver. Então, você tem, mas não desenvolve. Qual é o primeiro fator que evita isso? A alimentação.
a gente é o que a gente come. O segundo, atividade física. É o que a gente está vendendo aqui. E a terceira, ser feliz. Ou seja, está te incomodando, jogue fora. Então, se você fizer essas 3, olha que coisa engraçada. Você não traz para você um problema que você não tem como não tirar do teu código, mas você não desenvolve. Bloqueia. Então, eu acho que o intestino, para mim, é tudo, entendeu? As pessoas têm que olhar quando... Sentar para comer e olhar o que está comendo. Tentar mudar. É dificultoso? É mudar os hábitos? Mas tudo é uma questão de conquista, de ensinamento, de treino, como a gente fala aqui. De força hábito. de vontade. Tudo na vida é treino, não treino só físico, mas treino de você estar ali fazendo todos os dias, buscando, praticando. A gente sempre fala isso, né? A Flávia virou a atriz que é porque ela teve que praticar muitas vezes. Então, se eu quero melhorar em determinada área, preciso estar ali, né? Buscando evoluir, melhorar, treinar, praticar aquilo. Essa desbiose é genética? Então, sempre, né? Sempre é genético, mas é o que eu estou te falando. Tem a epigenética. Uma forma de você tem, não mas deixar você ela muda. disparar. Sim. Muitas vezes, o ideal mesmo seria que esse exame da intolerância tivesse uma abertura para todo mundo, para as pessoas descobrirem o que realmente elas não podem comer. Mas os conselhos que demos aqui, genéricos, são conselhos super válidos. Uma própria pessoa que ouvir isso e sim linkar aqui, se ela começar a diminuir esses alimentos que nós falamos e começar a tomar um probiótico, comer mais probiótico, ela já vai ver melhora. Ou seja, se quem está vendo a gente, tá? Eu estou tentando até já ir fechando o nosso raciocínio aqui para levar para quem está ouvindo a gente. Acha que pode estar inserido nesse um dos casos aí, eu vou muito ao banheiro com frequência ou não, eu não vou ao banheiro. Como que eu vou tentar melhorar isso em mim? Primeira coisa, mudar a sua alimentação, que vai ser a base de tudo, que a gente sempre fala. Coma melhor, coma de verdade, coma coisas saudáveis, que a gente sabe o que é saudável. Tenta fugir do que é pronto, industrializado. Tenta fugir do açúcar refinado, bebida alcoólica, o que você sabe que pode estar ali prejudicando, dando irritabilidade. Bota a atividade física na sua vida, porque a atividade só vai trazer benefício e pode te ajudar a regular isso também. E coloca o probiótico, já que o probiótico vai trazer só benefício. Pode ser através da bebida que tem no kombucha da vida, enfim, de uma bebida ou comprado pronto. Existem probióticos industrializados, não sei se vale a pena aqui fazer o comercial, mas e que vende sem receita, porque probiótico é um suplemento alimentar. Eu compro sem receita. Então, é habilitado pela Anvisa, que é o órgão fiscalizador do nosso país, e que é isento de riscos. Por isso que ele é habilitado sem prescrição. Muito pelo contrário. E com essas mudanças aí, nós citamos aqui 3 mudanças, a pessoa já pode perceber alguma mudança, já vai né, sentir doutora? que está no caminho do bem, que está indo para o caminho da felicidade. Que está ficando menos enfesada, brigando menos com o marido, comendo menos chocolate. O homem tomando menos vinho à noite. Gente, olha como é importante a saúde intestinal. Impressionante. Foi, assim, uma grata surpresa. Eu já sabia muito, porque eu acompanho, vejo, ouço, doutora, sempre, assim. Mas é impressionante. Doutora, quem quiser saber mais, acompanhar, se informar, o que você deixaria aí de dica, além do seu Instagram? Tem algum canal, um lugar onde possam estar te vendo? Eu divulgo muito no meu Instagram, no Heloísa.Rocha. E no Instagram da clínica, que é o Espaço sem o Spa com Heloísa Rocha. Eu sempre estou jogando novidades ali, sempre que tem uma novidade bacana que vale a pena. Eu vou deixar o @ aqui, que vale a pena ver, ou seja, para quem assistiu. Rafa, tem aí alguma pergunta? Deixei de falar algo muito importante? A gente só tá esquecendo da dica, né? Eu ia fechar com isso. Esqueci alguma pergunta aí importante? Não, acho que falamos tudo. Exercício, né? A parte de alimentação, probiótico. Muita coisa, Então, a gente não para de falar, né? A verdade é essa, né? Esse é o perigo. Então, vamos encerrar aí com a nossa dica. A gente está invertendo aqui, propondo que o desafio, como a gente fazia antes, agora saia dos nossos convidados para a gente. Esse desafio é mais uma dica de melhora de vida que a gente possa ter do que um desafio propriamente dito. E aí, deixo com você. Qual seria o seu desafio para a gente? Eu acho assim, a pessoa sábia, ela
Existe um filme, né? Ela deveria morrer velha, nascer velha e morrer nova. É simplesmente exercer a paciência. Se você exercer a paciência na sua vida, nada vai te aborrecer. Então, você vai ser menos ansiosa. Eu acho que você vai ser mais paciente, você vai ser mais feliz. E quando a pessoa é feliz, tudo dá certo. Maravilhosa, é isso. E aí, eu acho que isso a gente vai ter dificuldade, hein, Flávia? Essa tarefa aí, exercer a paciência. Você acha? Mentira, eu tô brincando. Nossa, não acho não. Já vejo uma mudança tão grande que a maturidade vem trazendo pra gente de sair, de exercer paciência, a tolerância, como muda. E é tão bom. Sabe as palavras. Gente, foi muito bom. Vou deixar os arrobas aí da doutora pra gente seguir, pra olhar. Se perceba, se olhe. Quem até agora não parou pra pensar na sua saúde intestinal, passe a perceber ela, porque é super importante, é base, está interligada a um monte de outras coisas que a gente já vem falando aqui durante os nossos Talks. Doutora Heloísa, muito, muito obrigada. Foi muito bom, maravilhoso. O prazer foi meu, amei. Obrigada. Muito bom. E a gente se vê em breve, se Deus quiser. Para você que está aí, tomara que você tenha gostado, que você tire proveito. E até o nosso próximo, então, Talks.